Oi, boa noite. Vamos. Eu vou fixando aqui a mensagem, o nosso título. Avisa. Vamos chamar pronta. Bárbara, oi meninas, oi todo mundo. Oi, Aline. Vamos ver se a Amanda já vai conseguir entrar. Oi, Oi! Tudo bem? tudo, e aí? Tudo bem também. A Bárbara já Oi. tá aí, a Visa já Ó, entrou. o fã-clube já tá garantido. É, não, as irmãs já estão aqui, foi as primeiras a entrar, a Visa e a Aline. A Aline tá aí também, que legal. Tá, que irmã chique. Eu preciso fixar aqui, dá pra fixar quando tá em dois, né? Acho que dá. Deixa eu ver. Eu vou colocar a contação de histórias, que é mais fácil das pessoas Uhum, entenderem quando entrarem, sim, tá? senhora. Pessoal, vão mandando aviãozinho para quem vocês acham aí que podem gostar da nossa conversa hoje sobre contação de histórias. Vão aproveitar muito a Maria Fernanda que tá aqui agora, que tudo que vocês quiserem saber ela vai responder. Tudo, tudo. Tudo, tudo. Opa, vamos ver se eu consigo agora fixar meu comentário. Nossa mãe. Ah, apareceu ali, mas não tá Mas eu fixado. não, não tá fixado. Eu não sei fazer isso. Ah, lembrei. Aí. Consegui! Aí. Oi, Deu certo. Merly. Que Avisa, só legal, pode bastante gente de olho gente. claro hoje. É, inclusive A no gente tem público. um. Se tem preconceito, você pode sair da live agora. Mas você pode deixar seu filho assistindo. Que amor. Ai, chupinho dele. Que gostoso. Gente, sejam bem-vindos todos. Nós vamos conversar hoje sobre contação de histórias. A Maria Fernanda, Amanda, acho que você podia se apresentar, né? Eu vou falar rapidinho. A Maria Fernanda é minha praticamente irmã gêmea. Praticamente. A Alcia é muito mais velha do que eu. Sempre deixo isso muito claro. Muito mais. Isso. Tipo Eu 24 nasci horas. um dia de diferença da Amanda. E eu já assisti muita contação de história com ela. E ela tem um canal no YouTube da Mamatriosca. E o Joaquim e a Joana, e minha sobrinha, e a Martina e tal, eles amam os vídeos, né? Então, às vezes, quando eles querem ver alguma coisa no computador, no celular, mãe, a gente quer ver um desenho. Eu falo, vamos ver uma história. Aí eu coloco, eles falam assim, dá uma matriosca. Dá uma matriosca. Aí eles ficam assim, vamos ver, eles já sabem, né, quais tem, eles ficam Aham. pedindo, vamos ver. E daí eles sentam e ficam tudo eufóricos, assim, esperando pra ver. E aí um dia a gente foi na casa da Maria Fernanda, acho que foi um dia que a gente foi no teu aniversário, não sei, e daí eles foram junto, e eles, será que ela vai contar a história? Falei, No não do sei, a gente João. tem que ver, não O do do João do João. ano passado e aquela outra vez que vocês vieram pra contação, lembra? Em julho, nas férias de julho, Isso. que veio a E aí criançada. eles, e aí eles perguntaram, ela vai contar a história? Eu falei, não sei. Aí o Joaquim falou, ai, eu fico com vergonha dela. Eu falei, por que, filho dele? Ai, porque ela é muito bonita. É tão legal, porque Ele é cria, muito. né, aquela pessoa intocável, né, que conta Aham. histórias, que é mágica. Então, assim, é muito legal. Mas Manda, eu chamo ela de Manda, mas o nome dela é Maria Fernanda, tá? E eu acho que você podia se apresentar, contar um pouquinho da onde que você é contadora de histórias, como que é seu trabalho. Tá Conta um bom. pouquinho aí pro pessoal. Quero dar oi para a Elaine, que entrou e deu comentário, já comentou Boa Noite Mulheres, que a Elaine também é contadora de histórias. Ela está lá em Rio Preto, em São Paulo, e ela é maravilhosa. Ela faz um trabalho muito parecido. Olha, o Evair também é contador de histórias. Veio Que fazer um legal. trabalho comigo aqui em Curitiba. Ele é de Piracicaba. Viu só? A rede de contação aqui. Ele Uau, muito assistiu, muito legal. legal. Então, eu me tornei contadora de histórias por acaso, né? Que é por hobby, né? A contação de histórias era um hobby e como uma coisa espontânea fez parte da minha vida sempre, mas como hobby e voluntariado faz 12 anos, acho que foi 2008, que a gente começou com o projeto de contação lá na biblioteca do SEIC. E aí Sim. a gente começou a estudar, eu e a Carla, fomos estudar a contação de histórias na casa do contador de histórias aqui em Curitiba. Depois disso a gente acabou fazendo uma formação, porque o grupo inicial era eu, a Carla e a Inês.
E aí começou a ficar uma demanda, a gente contando em vários dias da casa, mas era só a gente. Aí a gente fez um treinamento. Então a gente começou a estudar para treinar outras pessoas. E foi se aprofundando Hum, nisso. E isso sempre fez parte do voluntariado, né? Sempre fiz isso por amor. É o trabalho amador, né? Que a gente faz porque ama. E aí isso apareceu na minha vida, assim, como uma oportunidade de trabalho, faz 5 anos, foi em 2015, quando, junto com essa coach de carreira, eu comecei o blog Uma Matrioska, que não existe mais, mas a marca Uma Matrioska existe, que eu tinha essa ideia, assim, de falar de várias coisas que faziam sentido para mim naquele momento, mas hoje o forte do negócio é a contação de história mesmo, né, que veio um estudo da arte-terapia, que era uma pós que eu estava fazendo no momento, e eu estudei os contos como uma ferramenta da arte-terapia mesmo, para as crianças. Então eu fiz um trabalho num lar de crianças, usando os contos como essas ferramentas, e vi a evolução das crianças. Esse daí foi meu objeto de estudo. E aí, pouco tempo depois, eu lancei o blog no dia 31 de agosto de 2015. E aí, no dia 25, 26 de setembro, quase um mês depois, uma pessoa que fez um curso lá com a Carla me chamou para contar histórias no chá de bebê dela. E me pagou para isso. Eu falei, opa, que legal. E daí comecei assim, a gostar dessa ideia, assim, né? Aí, ali mesmo, finalzinho de setembro, a Carla me falou, a Carla é meu grilo falante, né? A Carla falou assim, ô Fer, por que você não faz uma divulgação com essa arte que você tem aí e tal, e divulga nas escolas de educação infantil para a Semana da Criança, porque as escolas, a maioria é desorganizada, não vão ter preparado nada, não sei o quê. Deu, será, né, que rola? E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar com isso, né, estudar mais na verdade, eu nunca paro de estudar, né, que tá o meu cantinho, que eu adoro. Tem mais livro técnico de contação de história do que livros literários mesmo, de né. histórias. Não, eu compro muita coletânea, né, livros com 50, 80 histórias. Então é isso. Daí de lá para cá eu vim trabalhando com histórias, primeiro em eventos, que foi essa primeira forma assim que se abriu em festa, ou evento de Dia da Criança, ou coisas em escolas. Aí tive aquele trabalho no lar de crianças também. Continuei também com voluntariado, continuei com treinamento para novos contadores. Comecei a fazer treinamento com professores em escolas, porque aí também fui chamada para um projeto numa escola e que juntava a contação de histórias e a minha formação inicial, que era arte, né? Então, arte, expressão e conto, expressão, assim, juntos. E com isso me possibilitou outras formações de professores e desenvolver esse trabalho de hora do conto em outras escolas. Então, na verdade, eu estou sempre ali com escola, infância, professores, outros contadores, sempre. E numa linha meio não comercial, assim, né? Não sou atriz, sou contadora de histórias. E além de contadora de histórias, eu sou professora. Então, sempre eu sou uma pessoa que fala e que lê, e que gosta de trazer citação, de trazer estudo. Eu sou professora, não sou. Eu acho que a minha contação não é tão comercial, ela é uma contação mais acolhedora, mais familiar, mais introspectiva, assim. Mas terapêutica também, né? Também, também. Manda. Gente, olha, para quem tá aqui acompanhando, ela vai contar histórias pra gente, eu já encomendei. E aí, acho que a gente podia, não sei se a gente podia, dá pra gente contar uma meio que agora, assim, pra gente começar, e depois Uhum. você ter uma guardadinha aí, pra se der tempo no final contar outra. Gente, é uma delícia ouvir ela contando história, vocês vão amar. E outra Então, coisa que eu queria te falar, que a gente já podia falar agora no começo, porque tem gente que entra e não consegue ficar até o final. Talvez a gente pudesse falar sobre o seu workshop, porque a tá. Maria Fernanda, ela tem um workshop para mães, né? Para mães, pais, avós, etc. Babás. Para qualquer pessoa, babás, que tem contato hoje com bebês, né? Com crianças pequenas. É um workshop bem específico para crianças pequenas, né? Explica um pouquinho, 0 a Manda. 3 anos, isso mesmo. A Bárbara ali falando, a Bárbara já fez. O foco são crianças pequenas, né? São histórias para bebês e crianças pequenas. Porque a gente tem muito essa coisa da idade, né? Do que fazer em cada idade. E quanto menor a criança, acho que tem mais dúvidas, falta muito repertório,
E falta, e do que tem também, quando a gente procura, se você colocar lá no YouTube, tem muita coisa, assim, que eu não concordo, que eu não acho que aquilo ali é adequado. Então eu montei esse workshop bem com base naquilo que dá certo, porque nas escolas, né, isso eu não falei, onde eu trabalho desde o berçário. Então eu trabalho com crianças bem pequenininhas. E que sempre foi uma incógnita para mim. Eu não sabia como me comunicar com bebês, né? Com crianças muito pequenininhas. Era assim meio um pânico entrar em turminhas de educação infantil. Eu sempre lidei com crianças maiores, né? Acima dos 7 anos. E aí as histórias me ajudaram né, como uma ferramenta de comunicação, de afeto. E com base nisso, no que me ajudou, eu montei esse workshop. E ele é bem rápido, ele é de 1h30. Normalmente a gente acaba estendendo para 2 horas, para poder atender todo mundo e tirar as dúvidas e trocar bastante. E é isso, então a gente faz. Vou contar quais histórias, como fazer, trago um pouco de repertório, mando o material depois, é isso aí. E daí vai ser no dia 20 de junho. Vou fazer a experiência. As outras vezes que eu fiz sempre 2 dias. Uma turma na sexta, uma turma no sábado. E agora eu vou fazer uma experiência de fazer as duas turmas no mesmo dia, porque eu tô vendo que a maioria das pessoas pode ir mais no final de semana. Então eu vou fazer no dia 20 de junho, de manhã, das 10 às 11h30, e de tarde, das 2 às 3h30, tá? Então, Legal, ótimo. quem tiver interesse, eu não coloquei ainda a arte de divulgação ali no meu feed, mas daí entra em contato comigo no direct, daí a gente vai conversando. Daqui a 15 dias dá tempo de se organizar aí pra fazer, né? Quem já fez realmente falou que é maravilhoso. Eu comecei, mas eu não pude porque era bem no dia que eu tinha círculo de mães, né? Mas eu vou estar na próxima turma, com certeza absoluta. E então tá. E além disso, vamos contar uma história, aí depois a gente continua conversando e entra bem no tema de hoje, que, gente, para quem não sabe, nós vamos falar hoje sobre as histórias mais adequadas para as fases das crianças, né? Porque a gente vê aí muitas histórias cor-de-rosa, muitas histórias, assim, não criticando, mas já criticando, muito Disney, muito tudo dá certo, muito, né? Uau! Então a gente. Minha mãe quer fazer. Uma das perguntas que ela colocou é: quando que vai ter curso online? Eu quero fazer. Ah, que legal! E aí, e daí você já pode bolar um outro workshop, um outro curso para não só crianças pequenas, mas também para outras idades, que ela também faz. Para os maiores, eu quero, eu quero a minha mãe contando história para os netinhos de todas as idades. Que legal! Com certeza, com certeza. Já estou pensando aqui em umas coisinhas. Eu fiz uma sugestão para você, mas eu vou inverter a ordem, tá? Tá bom. Porque eu acho que essa é uma que pode ser exemplo de outras coisas que vieram nas perguntas e tal. Então eu vou inverter a ordem, tá bom? Tá bom, ótimo. Então, vamos lá. Ai, eu não separei o PIN para tocar a história. Conta a história. Peraí. Tá bom. Ela usa o PIN, gente. O PIN é um instrumento sonoro, um instrumento musical até, né? Que ela usa para trazer a concentração para a história. Então, vamos lá. Tá abrindo o meu estojinho do PIN. Então, o PIN é esse aqui, ó, para quem nunca viu. Ele é uma madeirinha com metalzinho que tem esse sonzinho assim, ó. Era uma vez um avô e uma avó. Um dia, o vovô virou para a vovó e disse: minha velha, eu estou com uma vontade de comer uma panqueca doce. Faz uma panqueca doce para mim? A vovó virou pro vovô e falou: ai, meu velho, sinto muito, não vai ser possível. Acabou a nossa farinha. E aí o vovô pensou e pediu: por favor, limpe a nossa maceira. De repente lá tem um restinho de farinha que seja. Foi isso que a vovó fez. Limpou bem a maceira, conseguiu 2 punhadinhos de farinha e misturou com ovo, leite, açúcar e colocou para fritar na manteiga. Aquele cheirinho doce da panqueca começou a se espalhar pela casa. E o estômago do vovô começou a roncar. Quando ficou pronta,
A vovó salpicou açúcar e canela e colocou num pratinho assim próximo da janela para esfriar, porque ela estava muito quente, não queria que queimasse a língua do vovô. Mas aconteceu um desastre. Bateu um vento e levou a panqueca, que foi voando, voando, rolando e rebolando, até que ela chegou numa floresta. E rebola que rebola, dança que dança, a panqueca encontrou no seu caminho uma lebre muito esperta. Quando a lebre viu a panqueca, ela disse: que panqueca douradinha e apetitosa! Eu vou te comer! A panqueca nem sentiu medo da lebre. Pulou bem na frente dela e cantou assim: eu escapei do avô e da avó, e você não me comerá. E ela saiu dali, deixando a lebre a ver navios. E rebola que rebola, dança que dança, a panqueca encontrou no seu caminho um lobo faminto. Quando o lobo viu a panqueca, ele disse: que panqueca douradinha e apetitosa! Eu vou te comer! A panqueca nem sentiu medo do lobo. Pulou na frente dele e cantou: eu escapei do avô e da avó, da lebre esperta, e você não me comerá. E saiu dali, deixando o lobo bem assim, ó, boquiaberto e morrendo de fome. E rebola que rebola, dança que dança, a panqueca encontrou no seu caminho um urso enorme, peludo. Quando o urso viu a panqueca, ele disse: que panqueca douradinha e apetitosa! Eu vou te comer! A panqueca não sentiu medo do urso. Pulou na frente dele, cantou e dançou. Eu escapei do avô e da avó, da lebre esperta, do lobo faminto, e você não me comerá. E saiu dali, deixando o urso urrando de raiva. E rebola que rebola, dança que dança, a panqueca encontrou no seu caminho uma raposa. Mas antes que a raposa dissesse qualquer coisa, a panqueca pulou na frente dela e começou: eu escapei do avô e da avó, da lebre esperta, do lobo faminto, do urso peludo, e você não me comerá. A panqueca sorriu e disse: nossa, panqueca! Que voz maravilhosa que você tem, panqueca! Ai, canta mais uma vez a sua música tão linda para mim. Canta, vem aqui, ó, na pontinha do meu focinho. A panqueca ficou toda mole, assim, de vaidosa, e pulou no nariz da raposa. E começou a cantar: eu escapei do avô e da avó, da lebre esperta, do lobo faminto, do urso peludo, e você não me comerá. O estômago da raposa já estava roncando, mas ela se conteve e disse mais uma vez: ai, panqueca, panquequinha, sua voz é um dom, panqueca. Você deveria se apresentar, fazer shows. Ai, panqueca, canta só mais uma vez a sua música tão bonita para mim. Canta aqui, ó, na pontinha da minha língua. E a panqueca pateta pulou na língua da raposa. A raposa comeu a panqueca. E como era doce aquela panqueca. E Vitória, Vitória, acabou essa história. Essa história é muito legal. Como você conta melhor que eu. Não, mas sabe por que você conta melhor que eu? Porque eu troco tudo. O lobo, em vez de peludo, fica barrigudo. Não, em vez de mal, fica mal, em vez de faminto. Aí o Joaquim fica: mamãe, não é assim. Não era essa palavra. Mas essa história é a mais... a mesma palavra, né? A mesma palavra. Ela é uma das mais pedidas aqui. A Aline até colocou: eu adoro essa história. A gente conta ela, é muito boa.
E outra coisa que é muito legal dessa história é que depois dela, o Joaquim às vezes fala assim: Mamãe, a Martina tá sendo vaidosa, né? Sabe? Sério? Que acho que é um pouco do. Que eu acho que é um pouco do que a gente vai trazer agora da qualidade das histórias, né? Das mais Aham. adequadas e mais inadequadas e assim por diante. Acho que a gente pode abrir sobre isso, né, Amanda? Como que a gente pode olhar para essa questão assim de histórias adequadas e inadequadas? O que que você pode trazer para a gente com relação a essa qualidade das histórias? O que que a gente tem que cuidar? O que que a gente tem que olhar? Bom, quero só dizer que o raio da nossa live aumentou muito, assim, porque agora entrou uma amiga minha que tá lá em Sydney, tá? Tem 13 Uau! horas de diferença. Então, assim, e ela conta histórias também, ela tem um podcast de contação de história bem legal. É a Denise do Que Books We Love. legal. Pode ver ali pra cima, ela é muito, muito joia também. Então, histórias inadequadas, o que que... Bom, deixa eu começar por uma outra frase. Tem uma frase que eu ouvi no primeiro treinamento que eu fiz lá na casa do contador de histórias, uma frase daquele filósofo Walter Benjamin, que diz que a humanidade precisa tanto de histórias quanto de pão. O pão, ele é um símbolo, né, do alimento do alimento do corpo, mas as histórias seriam esse alimento da alma, esse alimento que nutre o nosso mundo interno com imagens, com diversas coisas que ajudam a gente a construir mesmo o nosso psiquismo, a nos estruturar enquanto sujeitos, tá? Então, uma história inadequada, para mim e para alguns autores assim que eu gosto, que eu pesquiso, é essa história que não alimenta, é uma história que é fast food, entendeu? Que é aquele livro licenciado, de marca licenciado. Então, por exemplo, um livro da Peppa Pig. Um livro da Peppa Pig, normalmente, ele não tem uma história. Ele traz assim, que a Peppa Pig saiu da casa dela, ela fez isso aqui, mas não tem um enredo. Não tem uma coisa. Se você torcer, assim, não sai nada. Não tem conteúdo ali. É, livro brinquedo, quando o livro é muita coisa, livro, então você vira, daí vira um pop-up, assim, fica tudo levantado, e daí você tem que abrir um negocinho, e você tem que puxar outro negocinho, e daí você tem que tirar. Ele é uma experiência, ele é um brincar, mas ele não é exatamente uma história, um conteúdo normalmente, ou até traz, mas aquilo tudo traz tanta informação que a gente perde, assim, o principal, que é o O alimento fio que da poderia meada o mesmo. fio da meada, né? Então, quando quem fala muito sobre esse alimentar e faz esse paralelo do fast food é o Willam Brennan. Talvez vocês conheçam. O Willam Brennan agora ele tá em todas, ele tá fazendo muitas lives assim, mas ele é autor infantil, ele tem acho que mais de 70 livros infantis. O livro mais famoso dele é aquele Até as Princesas Soltam Pum. Não sei se você conhece esse título. Uhum. Mas eu gosto dos livros dele. Ele faz muitas coletâneas de contos de várias partes do mundo. Gosto bastante. Porém, gosto muito da parte técnica, livros técnicos, né? E das palestras que ele tem. Ele tem muita palestra no YouTube. E ele fala muito disso, e aí é muito fácil, gente, é muito fácil a gente fazer um paralelo das histórias com a alimentação. Primeiro dos verbos que a gente usa, então quando a gente vai saborear uma história, quando a gente vai experimentar, quando a gente tem que digerir uma coisa que é meio indigesta, Verdade. tem muitas coisas assim bem gostosas de fazer esse comparativo. E aí, se a gente for pensar nesse paralelo com a alimentação, se a gente se alimenta certo todos os dias, come saladas, come frutas, tem uma alimentação toda equilibrada, toda balanceada, e no final de semana, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês, você come um fast food, você provavelmente Tudo vai bem. sentir um pouco de fome daqui a pouco, porque normalmente essas comidas Uhum. não alimentam muito, porém, tudo bem, isso não vai prejudicar a sua alimentação, isso não vai prejudicar a sua dieta, não vai prejudicar nada, é uma vez. Agora, se você se alimentar de fast food todos os dias, tipo aquele documentário lá do Do Super Size Me, né? McDonald's. Que o cara É. comia McDonald's de manhã, de tarde e de noite, ele vai se entupir de colesterol, vai engordar horrores, vai fazer. E nutrição, e construção corporal, construção de músculos, nada, só se traz coisa ruim. Então, se a gente só traz para as nossas crianças essas
essas tranqueiras, essas porcariazinhas, assim. Ou aqueles livros, tem outra coisa também. Ai, gente, é uma fala bem polêmica, mas, né, tudo bem. Sabe aquele Vamos livro falar. assim, ó? Maria Fernanda, eu preciso de uma história que ajude meu filho a escovar os dentes. Daí eu trago lá um livro que fala sobre o jacaré, porque jacaré tem muitos dentes, né? Então já é uma coisa legal. Então, o jacaré que não escovava o dente, não sei o quê. E daí caíram todos os. Não sofra, mano. Não sofra. Caíram. E daí o dente Todos os dentes. caiu, que ficou podre, e daí ficou um buraco da cárie, ou não sei o que, não sei o que. E daí ele aprendeu que ele tinha que escovar o dente, ou então. Sabe assim, gente? História boa é a história que traz metáfora, é a história que traz símbolo. E se não for uma história profunda nesse sentido, que seja uma história, as da cultura popular, que trazem assim a coisa da brincadeira, da rima, da musicalidade. Então, por exemplo, uma história brincada, né? Que faz sucesso com crianças de educação infantil, só que os maiores, assim, 5, 6 anos. Aquele, você deve conhecer. Lá na estrada, em curva, fez um furo no pneu. Gente, isso daí não tem, não tem uma lógica, esse enredo é bobo, digamos assim, mas é legal, é musical, é popular, tem a coisa do gesto, a coordenação. Então, é outra coisa, é uma história de brincar. Ela é legal, sim. Não dá pra gente comparar com, sabe, tem uma história lá na Biblioteca Infantil do Sei que eu descobri essa história, mas assim, faz muito tempo que ela não tá lá. Uma menina que vivia, acho que com a avó, numa fazenda, e daí ela não queria trabalhar, sabe, colaborar com a avó. E aí ela tem e a avó sempre pede, né, que ela ajude, que ela enxugue a louça, que ela varra, que ela arrume a cama, essas coisas assim que criança faz, né? E a menina não queria. Dela tem um sonho. Dela tem um sonho que daí ela fica cega e ela não pode ver mais as coisas, não sei do que. Daí ela fica surda, dela perde os movimentos. Sabe assim, tipo, acontece um monte de Meu desgraça Deus. em sonho. Dela acorda. Olha, a Aline sabe. O sonho de O sonho de Carolina. E aí ela acorda e, tipo, ela se renovou. E daí agora ela, por causa de um sonho, ela vai lá. Ai, sabe? Tipo, gente, isso não traz. Agora, se eu pensar, né? Acho que tem muito a ver com as falas que você traz, né, da comunicação não violenta. Eu comecei a falar isso já antes de ter contato com os conteúdos da comunicação não violenta. Mas faz sentido, olha só. Se eu consigo escutar o que está para além disso, tipo, meu filho não quer escovar os dentes. Por quê? Ele não quer, tem uma dificuldade de fazer higiene, de se responsabilizar pelas. Que idade que tem essa criança, né? Que é uma criança de 3 anos que não quer escovar os dentes, uma criança de 8 anos que não quer escovar os dentes, né? Uhum. É uma criança que é desleixada e tem questões de asseio em vários aspectos da vida, ou ela simplesmente não quer parar de brincar para uma outra coisa. Qual é a coisa? E aí eu vou pensar, de repente, numa história que tem a ver com esse conflito que gera essa coisa dela não querer escovar o Com a dente. causa, né? Aham, É, legal. A gente então, fala bastante que todo comportamento tem por trás uma causa. Você agir no comportamento, no sintoma, não vai curar. Porque uhum, essa causa pode gerar outros comportamentos. Então, agir na causa. Nossa, muito legal isso, Manda. Pensar numa história que tem a ver com a causa, uhum. né? E não com convencer a criança a escovar o dente. Ou tipo, sei lá o que acontece, mas tô chutando um conflito maior, assim. Mas a criança tem um problema sério de autoestima e dela não quer, assim, uma criança deprimida, melancólica, que não quer se higienizar, não quer trocar de roupa, não quer quer viver na sujeira. Então, assim, tem uma outra coisa. O que eu vou fazer para lidar com a autoestima dessa criança, para que, né, ou com essa vontade da saúde, do ambiente saudável e coisa assim, em vez de eu só pensar no escovar o dente, né? Então, e isso tem para tudo, Legal. né? Uma história para isso, uma história para desmame, uma história para normalmente a gente tem que enxergar o todo, assim, né? Então, acho que é por aí. Legal. Muito bom. E aí, uma coisa que também eu amo toda vez que eu vou nos cursos de vocês ou em alguma coisa assim, né?
entender um pouco essa questão das fases, né? Então, assim, tem assim, às vezes fala, não, mas essa história não seria muito adequada para um pequenininho, essa história seria mais adequada para o porquê, né? O que que tem que é legal a gente entender que, assim, esse tipo de conteúdo a gente já leva para um lugar. E não tem a ver muito com as palavras, porque a gente usa palavras Uhum, rebuscadas e um vocabulário vasto, mesmo com pequenos, muitas vezes, uhum, né? Então, não tem a ver só com palavras, tem a ver com conteúdos também. Explica um aham. pouco pra gente sobre isso. Eu costumo, assim, simplificar um pouco a coisa e pensar. Antigamente, quando se contava histórias nas famílias, nos clãs, né? Quem contava história sempre eram os mais velhos, então tinha muito essa coisa da reverência, da ancestralidade, né? Dessa pessoa mais sábia, né? Que já viveu mais e que tem um conteúdo para trazer. Só que isso era feito assim, na frente de todo mundo. Não Tá. separava história para adulto, É. história para criança, não tinha isso. Então eu era uma pessoa bastante engessada nisso, de que ó, tem uma pergunta bem interessante ali, vamos, não deixa, deixa eu ver, Vou, Leila, né? vou Não deixa a anotar, gente Leila, vou esquecer. anotar. Então, não existia assim uma separação. E aí eu ficava muito assim. Só que daí você vai encontrar uma referência na antroposofia, na pedagogia Waldorf, você vai encontrar histórias para 0 a 7, histórias para 0 a 14, separado por setênio. Daí você vai na psicanálise e tem uma outra coisa. E daí você vai num outro lugar e tem outra coisa. E aí, no fim das contas, eu, como eu trabalho com muitas coisas, e eu acredito em vários fundamentos dessas várias teorias diferentes. Primeiro, a história tem que ser boa nesse sentido, tá? É, De boa nesse sentido profundidade, de conteúdo, profundidade, de conteúdo, impacto, né? mas ela tem que ser boa para mim em primeiro lugar. Porque não adianta eu querer contar uma história porque ela é boa. Eu ouvi a Maria Fernanda dizer que eu preciso contar 3 porquinhos pro meu filho. Só que essa história não me desce, essa história tem um troço. Eu não vou conseguir contar direito, eu não vou conseguir passar, eu vou talvez censurar palavras, e aí isso não vai dar muito certo. Então, assim, é melhor você não contar essa e contar uma outra história na qual você acredite. Então, já seria uma coisa. Daí, isso é independente de idade. Legal. Mas a gente pode pensar que quanto menor a criança, menor a capacidade de concentração, de tempo que ela pode ficar. E só, Elaine, tem que reverberar dentro de nós primeiro. É exatamente isso. Então, se a história faz sentido para a gente, fica muito mais fácil da gente passar. A Silviane colocou que não gosta de Não gosta Chapeuzinho de Chapeuzinho Vermelho. Vermelho. Então, tudo bem, não conta Chapeuzinho Vermelho. Deixa que leia num livro, deixa que essa história. Porque é uma história clássica e ela vai ter contato, Ela né? vai ler. Sil, Vai eu ler. amo, é a história preferida dos meus filhos. Depois eu mando até mais. Aí eu vou perguntar pra ela sobre isso também. Mas é a preferida dos dois. Vai lá. E, e aí, então, quando a gente pensa em histórias para os menores, então, assim, abaixo de 7 anos, daí principalmente abaixo de 3 anos, a gente tem que pensar em história curta. Então, ela tem que, eu vejo que uma coisa, ela tem que fazer sentido para mim, e ela tem que ser boa, e agora ela tem que ser curta, tá? E quanto Entendi. menor a criança, mais simples a gente pode fazer, mesmo usando às vezes uma palavra diferente, usando gestos, que eu vou falar disso depois. Então, o bebê pequenininho, assim, o primeiro brinquedo que ele descobre é a mão, em que passa na frente do olho dele. Então, por isso que a mão, qualquer coisa que se movimente, criança do 0 a 7 anos é puro movimento, e qualquer coisa que se movimente chama a atenção deles. Qualquer coisa, você está falando aqui, mas passou alguém lá, passou um passarinho, eles estão se mexendo em direção àquele movimento. Por isso que uma história de gesto traz o movimento aqui, ó. E eles gostam muito de brincar com histórias de gestos, que podem ser mais brincadas, mais fluidas, assim como essa do furo no pneu, ou podem ter algum conteúdo até um pouco mais profundo, como a história dos passarinhos, como a história da lagarta, como a história do Anãozinho na Cabana, outras, enfim, outras histórias que a gente tem. Eu tenho uma outra aqui que eu vou trazer, que tem um conteúdo bem, bem legal. É, então, assim, os gestos, então, e aí os gestos eles vão perdendo a força quando as crianças vão crescendo mais, né? Então, para 0, 1, 2, até 6 é super. Aí com 6, 7, às vezes se tiver alguns gestos mais complexos, tipo fazer isso aqui, tem uma história com um gesto bem complexo, que daí tem uma escada, aí eles ficam um tempão, então tem uns desafios. Mas assim,
acima de 8, difícil. Que uma história de gestos perdure. Pela simplicidade, eles estão crescendo e eles mesmos querem mais desafios, inclusive no enredo. Então, essas histórias assim, aventuras, história em capítulos, né? Que você vai ler um capítulo por dia, de repente, essas, sei lá, esses Robin Hood, Júlio Verne, essas coisas assim, esses maiores de 7 anos vão conseguindo acompanhar aos poucos. Mas, vamos lembrar, criança que escuta história desde cedo consegue ficar presa, vou colocar presa entre aspas porque parece ruim, mas não. Ela consegue ficar concentrada naquilo por mais Concentrada. tempo. A minha filha tem 3 anos e ela consegue acompanhar alguns roteiros de contos de fadas bem longos, assim, do tipo 7 páginas, assim. E ela acompanha inteiro, ela consegue ouvir inteiro. Mas porque ela ouve muito e porque o meu filho, que é maiorzinho também, né, tem 6, ele conta muito. Então eles vivem muito nisso. Então ela está acostumada a ouvir né, as histórias. Agora, se for uma história frágil, vamos chamar de frágil, né? Não vamos chamar de errada, ou de ruim, ou de fraca, vamos chamar de frágil. Se for uma Rasa. história rasa, como essas outras, não prende. Daí não prende. Daí a criança ouve 2 segundos e que troço chato, vou fazer outra coisa, né? Então acho Sim, que sim. vai mais ou menos por aí. Legal. Não sei se eu consegui responder, Com né, certeza. pelas fases. Mas Sim. aí, sim, agora eu vou falar do workshop, é o conteúdo que tem lá. Então a gente fala de 3 tipos básicos assim de histórias que são válidas desde os pequenininhos. Então, uma pergunta que sempre vem: a partir de quando? De sempre. Por quê? Porque a primeira história que você vai contar, você vai cantar. Então você vai cantar acalantos. São histórias cantadas. Então tem os acalantos, as histórias de gestos que vem então já quando você consegue ter uma troca maior com o bebê, essa troca de olhar, né, do corpo, a brincadeira, o patim, essas coisas todas. E aí os contos de fadas, numa versão curta, né? Mas contos de fadas, os que não tem fadas. Eu brinco lá que os que eu seleciono para essa fase não tem fadas e nem magia e nem rei. 3 porquinhos, João e Maria, Patinho Feio. Qual mais que eu coloco sempre? Os 3 porquinhos, João e Maria, Esse, Cachinhos Dourados e tem mais umas, que são 5 histórias. Eu tô aqui, já vou descobrir. Essas eu sempre indico para os pequenininhos, porque são histórias que falam muito do universo deles. 3 porquinhos, isso é muito Patinho... legal. Eu Ah, lembro não. que quando eu fiz um curso lá com a Carla também, a gente falou bastante do João e Maria. Essa Uhum. ideia também de você aprender que você é descolado da mãe, dos ganhos que você tem quando você se descola, quando você volta. Nossa, você vai vendo todas as coisas que tem por trás das histórias e você pensa realmente, né? Como é importante a gente entender que a gente não tem que deixar as coisas rasas, por exemplo. É, ou lindas ou maravilhosas para a criança ficar feliz no final da história, né? Por Uhum. exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem bobo, tá? A Luísa perguntou que ela não viu a diferença entre história profunda e Uhum. história rasa, acho que talvez você possa trazer um pouquinho depois. Mas uma possibilidade, uma história profunda e uma história rasa. Para mim, aí você me corrige se eu estiver errada, é, por exemplo, os Três Porquinhos da Disney. Que no final os três porquinhos fazem o que fazem, mas saem felizes, maravilhosos, não acontece nada de errado com eles, não acontece nada de mal. E assim, o que que se aprende? Você aprende que tudo bem, você faz de qualquer jeito e tudo bem, alguém te salva no final da história, sabe? O dia Uhum. que eu vi a história original, onde os porquinhos são comidos pelo lobo, os 2 primeiros, e aí eu entendi, nossa, então tudo bem, a criança não vê problema nenhum no lobo comer o porquinho, é uma história, né? Uhum. Então, e aquilo traz realmente algo profundo que vai mexer, que vai trazer no inconsciente dele. Tipo, que existem sim lobos, que existem sim cuidados que precisam ser tomados, que existe sim dedicação pra gente ter as coisas, que isso tudo. Aí eu entendi, eu falei, ah, agora eu entendi o que é uma história que realmente traz uma profundidade no aprendizado da criança. E aí esse Uhum. olhar, né, para que você não tem que ficar esclarecendo, precisa colocar lição de moral nas histórias. A pior coisa que a gente faz é colocar lição de moral, né? Ou Isso. transformar o personagem mal num personagem que a gente tem que, nossa, você viu que feio aquele menino? Né? Acho que Isso, tudo isso a transformar gente numa faz. ameaça. Isso não. O que a gente precisa muito, assim, é deixar que a história faça o trabalho dela, porque as boas histórias fazem esse trabalho. Tem isso que você falou, isso é verdade, né? De histórias como essa que trazem, digamos, uma verdade. Mas histórias boas também, elas são
passíveis de muitas interpretações. Então, Legal. esses dias... Oi, Ó, Alan. Alan. Então, assim, ó, quando a gente pega uma história como João e Maria, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, que mais que tem bastante? Bela Adormecida, Branca de Neve, esses clássicos, bem clássicos, assim, tem muitos livros que se dedicaram a estudar e desvendar e pensar com os olhos da psicanálise, com os olhos da antroposofia, com os olhos da constelação, né, terapia sistêmica. Então, e cada um dá um olhar diferente. Por que que tem tanta gente tentando não, porque Modificar isso. então nesse daqui, não é modificar, ao contrário, estudar e perceber outros Entendi. significados. Então, assim, eu vi, recentemente li um texto no Instagram, vale a pena vocês conhecerem também, @contoterapia, mas faz um tempinho, eu teria que pesquisar lá, falando sobre a Cinderela, e eu nunca tinha estudado a Cinderela mais a fundo, e falando assim, as irmãs, aquelas irmãs postiças, como esse olhar social que reprova aquilo que a gente faz. Então, vários elementos do inconsciente, vários elementos que vão se juntando e daí são colocados de uma forma simbólica, que aí é possível você desvendar sob a ótica da psicanálise, sob a ótica do sistêmico, sob a ótica do, entendeu? Entendi. E aí você consegue extrair coisas e você fica cutucando e quanto mais você cutuca, mais sai coisa, porque é muito rico. Né? Então, por exemplo, uma história rasa, como aquela de escovar os dentes, né? Poderia ser, por exemplo, uma criança que quer muito ainda que a mãe faça isso e não quer crescer, né? Eu vou usar para poder fazer estou usando de propósito aqui para poder fazer uma ponte com a outra história. Então, a criança não quer crescer. E eu quero que a minha mãe escove os dentes para mim, por isso eu não escovo. Então, olha lá a causa, né? Por A detrás. causa. E aí a gente pega um João e Maria que fala de crescimento, né? Fala de você enfrentar o mundo sem o pai e a mãe, né? Sozinho na floresta, cheio de perigos, de noite. Já pensou passar a noite na floresta, escutando aqueles barulhos, e de repente você encontra uma casa que você acha que é segura e mora uma bruxa que devora crianças. Ela fez a casa para atrair, e aí eles estão naquele ambiente, eles precisam se desvencilhar daquela bruxa de alguma forma. Então, a personagem que mais personifica esse crescimento é a Maria, né? A Porque Maria. a gente vê que o João ele já é um pouquinho mais esperto desde o começo. Ele já pensa na pedrinha para pôr no bolso, depois ele pensa em esmigalhar o pão para poder. Não lembrou dos pássaros, mas ele teve algumas ideias. A Maria não, a Maria reclama, a Maria chora, a Maria não sabe o que fazer. E aí de repente é a Maria que tem um clique de falar, ai, não sei como é que faz para ver se o forno tá aceso, como é que faz? E a bruxa, sou imprestável, não sei o quê. E aí ela consegue, a Maria, aquela menininha, criancinha, agora já é uma criançona que conseguiu empurrar uma bruxa para dentro do forno, matar ela, né? Então, assim, olha que crescimento, são metáforas lindas de crescimento, né, nessa história. E eu posso então contar João e Maria, que já está aí, que não é à toa que dura, essas histórias duram por séculos, e a história do jacaré vai morrer, a história do sonho da Carolina vai morrer, porque não pega, essa história não cola, né? Então não sei se eu consegui me fazer clara para quem que era ali que queria Acho que foi a diferenciar Luísa uma mesmo. história. É. Outro exemplo E foi uma história que eu escrevi esses dias agora, me baseando num fato da minha vida. E passei para uma amiga minha, a Chay, falei, o que você acha? Do que se trata? Aí ela fez toda uma análise, ficou muito, muito legal a análise dela. Eu adorei, só que foi completamente errada, entre aspas, porque não foi naquilo que eu me baseei. E eu tinha me baseado em um episódio da minha vida e ela conseguiu relacionar fato a fato, personagem a personagem com outro fato da minha outras vida. coisas. Isso é uma coisa que é profunda, porque é simbólico. Se eu contar para você, se eu contar aqui, cada pessoa, a gente automaticamente a gente se projeta, a gente vive a aventura junto com o herói. E a gente adulta e a gente criança. A nossa mente, ela não para, né? Ela vai junto. Então,
Então é isso, é uma história que é possível trazer significados. Tem alguns, aí sim, tem algumas histórias que são mais complexas para se entender, tipo as histórias da Marina Colasanti. Isso aí é para adulto, para adolescente, ou a gente vai, né? São uma coisa mais poética, assim, aí ela não cabe. Eu vou fazer um movimento aqui que eu preciso colocar o carregador aqui embaixo. Tá. Mas é isso, acho que a história boa é essa que consegue trazer metáforas e significados diversos, né? Humana, tenho algumas perguntas para responder e eu também tenho outras coisas que eu quero que você fale e eu Ah, também, que eu quero, eu vou direcionar, sim, 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 por porque eu que estou favor. comandando a live Porque eu que e mando e é eu isso. que mando aqui. E Uma outra coisa pergunta também que eu bem ainda quero que grande que você você conte uma viu? história. Eu Ah, vi sobre a Bela e a Fera, que ela disse que ele está apaixonado, né? E ela não vê muito aprendizado. Eu ai, a vou fera é falar, daí, muito Luísa, legal. Fala, fala, fala. e você me corrige depois, mas eu acho que a gente também não precisa ficar tentando racionalizar o que a história está fazendo com a criança, né? Uhum, Se a uhum, criança está curtindo, se aquilo está fazendo bem para ela e é uma história clássica, deixa que uhum. ela está trabalhando alguma coisa dentro dela, né? Uhum. Faz A sentido gente isso? nunca faz super sentido, pode pegar essa fala da Alce e botar num E... post-it. E também assim, a gente nunca sabe o que é e qual parte, o que está falando fundo no coração das crianças, e às vezes eles vão pedir para repetir, 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 aí parou. Aí parou, esqueceram daquela história por um tempo, daqui a pouco vem repete, 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 tá? Então, João Maria é um exemplo aqui em casa que já teve fases que é todo dia, e daí fases que eles esquecem e depois eles pedem de novo. Então, estão pegando esses outros sentidos. Mas só para você, deixa eu ver aqui, Luísa, para você se sentir mais, talvez acolhida, né? Tranquila com Tranquila. isso? A Fera, a Bela e a Fera é uma história que fala de transformação. Né? Ele é um ser que era um príncipe, né? Bonito por fora, e era um cretino. Né? E ele tem que aprender a ser amado daquele jeito, com aquela forma horrível, para poder quebrar o encantamento. Então, que coisas que isso pode estar evocando dentro dele, que transformações, que sentimentos, que comportamentos horríveis que talvez ele precise transmutar, porque as histórias falam disso, elas falam dessas coisas ruins que tem dentro da gente. As boas histórias falam, elas não escondem que o ser humano é vaidoso, é prepotente, é egoísta, é invejoso, que sente raiva, que sente medo. Então, as boas histórias trazem isso. Né? Não precisa trazer todos na mesma história, mas assim, elas Ufa! evocam essas porque senão começa a enxugar, a funilar demais, né? Tá bom? Consegui ser clara, Luísa? Eu acho, bom, qualquer coisa pode colocar mais perguntas aí. Mas assim, nós temos 5 perguntas que eu quero que você responda também, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre a ideia, que para mim foi muito legal para começar a selecionar o que deixar ou não o Joaquim assistir, porque assim, desenho tudo é livre, né? Você vê lá, questão de idade, é L, livre. E aí uma coisa que me ajudou muito foi quando uma vez a gente estava conversando e você falou para até nessa primeiríssima infância e até os 5, 6, às vezes 7, conhecendo criança, a gente cuidar pro mal ser mal, pro bom ser bom, pra gente não ficar Uhum, misturando muito aquele personagem que faz maldade, daqui a pouco faz bondade, daqui a pouco faz... E daí que eles ficam, tá, mas né, ela ainda não tem isso desenhado, né? Alguma coisa nesse sentido. Explica um uhum, pouquinho sobre essa questão do mal, do bom, do bem, não do tá. bem, do mal e assim por diante. As crianças de 0 a 7 anos, elas são muito puras, e não puras no sentido de boas, elas são puras no sentido de 100%. Elas são 100% uma coisa. Então, quem convive de perto sabe que uma criança com raiva é uma criança 100% com raiva. Não existe espaço para mais nada dentro daquele ser humano, a não ser raiva naquele momento. Né, Alce? Me corrija. É isso mesmo. Sim. Então, eles são aquilo com muita verdade, com muito. E são com o corpo todo, eles vivem aquilo com o corpo todo. E, e aí, para que eles consigam construir os conceitos de bom e de mal e do que são as coisas, com personagens que são daquele jeito. Então, por exemplo, quando a gente fala de um lobo mau, é muito importante que esse lobo seja mau, e seja voraz, e devore, e faça maldade, e seja aquela coisa que engana, assim. Malandro.
Malandro, é um lobo, porque essas formas arquetípicas, elas estão no inconsciente coletivo e a gente vai aprendendo o que é um lobo, tá? Se eu faço uma história onde o lobo, essas versões de releituras, assim, onde a Chapeuzinho dá uma enganada no lobo e não sei o quê, esse lobo de repente já não é mais tão mal. A gente sabe que o ser humano não é totalmente mal, a gente tem tudo dentro da gente, a gente tem o lado bom e o lado mal. E é por isso também que essas histórias de dualidade fazem tanto sucesso, onde mostra aquilo que é bom e aquilo que é mal. A gente só consegue mostrar para uma criança o que é uma pessoa alta se a gente tem uma pessoa baixa. Se todo mundo for da mesma altura ou só uma diferencinha pequena, a gente não consegue explicar o que é isso. Então a gente só consegue mostrar o que é o bem e o que é o bom se a gente tem personagens muito maus. Porque eles mostram, é a comparação, é na comparação que eles conseguem aprender aquilo ali. Depois dos 7, eles conseguem compreender, né, vão conseguindo aos poucos essas nuances de que a pessoa é boa, né, tipo aquelas jornadas do herói, né? O herói, ele é bom, ele tem uma índole boa, mas ele fraqueja, ele fica em dúvida, ele se deixa levar pelo desânimo, pela preguiça, por um personagem que é mau e engana ele, por diversas coisas. Então, daí eles começam a entender esse mix do ser humano, essas misturas de cores. Mas até os 7 anos a criança é azul, vermelho, amarelo ou preto e branco, né? Tipo, é só isso. Não tem rosa, laranja e, né, E é roxo e importante que a gente verde. respeite essa fase deles, né? Isso Porque a sim. gente tem um quê de querer adiantar. A gente fala, não, mas meu filho já entende. Não é Uhum, questão de entender ou não entender, é o quanto isso é alimentador, o quanto isso alimenta essa formação dele, uhum, emocional, de inteligência emocional, de conseguir uhum, identificar as coisas, né? E o Joaquim entende, ele é muito racional, ele entende muita coisa, mas não é para entender ainda. Mesmo que ele já entenda, não vai ficar colocando aquilo, ele já entende, coloca, coloca, coloca. Mas aquilo uhum, vai ficar fazendo falta. Aquela uhum, etapa de respeitar essas coisas mais nas suas caixas, né? Nos seus uhum. quadradinhos, assim. E outra coisa que eu acho interessante, e já são 10h22, é, olha só, que horas já são. Deixa eu ver aqui, Nossa, me ó, deu até vamos, vamos, calor vamos falar um agora. pouco sobre isso. Eu acho, tiveram 4 perguntas aqui que tem a ver com isso. O do curso você já respondeu, de bebês de 1 ano você já respondeu, a questão do acalanto, não sei se a Winnie estava aí, mas se ela puder assistir depois, né, até 1 ano de acalanto, de gestos, né, você já Uhum. comentou. E aí perguntaram sobre como tratar a questão da morte nas Ah, tá. historinhas, né, não Uhum. sei se você pode trazer alguma coisa sobre isso, que eu acho que tem um pouco a ver com isso do mal, do medo, da morte, né, como é que a gente pode Uhum. ajudar a usar isso nessas fases que as crianças começam a ter medo, como é que a gente trata isso também. Olha, São duas coisas nossa, diferentes, na verdade, o medo e a morte, mas tudo bem. e pode ser o medo da morte, né? Mas, Também. nossa, tem muito conteúdo nesse negócio. Mas tá, vamos tentar assim. A Você tem morte, 2 minutos, porque você ainda tem que contar uma história pra gente. não, não é impossível. Que ótimo. A gente Impossível. volta, gente. A gente volta numa live logo em seguida, tá? Porque Podemos é fazer. importante. São conteúdos muito, muito, muito importantes. Tinha que Então fazer tá. muitas lives. Ah. Muitas lives. A gente tem que fazer uma série. A série de Isso. histórias. Então tá. A morte, a gente tem que pensar o tamanho dessa criança, tá? É, tem que pensar no tamanho. Se for criança muito pequenininha, não adianta também, eles não entendem mesmo. Mas é assim, ó. A questão da morte aconteceu uma morte próxima, que querem falar sobre isso para essa criança, ou quer falar sobre a morte, a criança está questionando a morte, ou quer entender mais ou menos assim, né? Porque são duas coisas bem diferentes. Né? Se a gente está falando questionar a morte, a gente pode trazer histórias que falem que a morte acontece independente do que a gente queira. E tem histórias que são até engraçadas nesse sentido. Né? Eu tenho uma assim no canal, que é aquela da Terra onde não se morre nunca. Então o cara quer escapar da morte a todo custo. E a gente pode dar uma encurtada, ali ela tá longa, mas para as crianças pequenas dá para tirar um pouco de detalhes e focar naquilo que precisa. Então,
Ele tá querendo fugir da morte, ele encontra um lugar onde a morte não chega. Só que daí, como o ser humano é, né? O ser humano tem coceira, né? Tem formiga pelo corpo. E aí, um dia ele tem saudade, ele quer voltar, mas aí o cara que acolheu ele lá fala, não, mas não sei o quê. E aí, no final das contas, ele sai do lugar com uma recomendação explícita de que ele não fizesse uma determinada coisa. Em algum momento ele faz essa coisa e a morte tá ali só à espreita. E a frase que termina a história é: e aquele jovem, também a ele só restou morrer. Então, assim, é uma brincadeira. Tem contos que são de enganar a morte, inclusive isso é o nome de um livro, Contos de Enganar a Morte, do Reinaldo Azevedo? Ricardo Azevedo. Ricardo Azevedo. Que são assim esses causos assim de interior, que o cara veio, daí a morte veio, daí a morte era madrinha do filho dele, daí a morte não ia não sei o quê. E no fim, todas as histórias elas acabam com a morte chegando de alguma forma, porque a morte faz parte da vida. Então, se o questionamento for esse, filosofar sobre a morte, essas histórias cabem legal. Agora, aconteceu uma morte na família, poxa, eu não vou lá, Pichinski, prazer revê-la. Não sei quem é. Não reconheço pelo nickname. Se acontecer uma morte na família, aí vai de cada família ver como que vai fazer essa explicação. E você tinha me falado alguma coisa da estrelinha, né? Que ela falou que lá na Eu acho casa a deles sugestão eles viram muito estrelinha. bonita. Porque assim, Deixa eu tem contar uma coisa do uma. céu e do espiritual, enfim, fala. É, independente da crença, né? É uma fala, Uhum, eu acho também uma fala super interessante. Aqui a gente fala de virar estrelinha também. E uhum, meu avô faleceu, o Joaquim já tinha 4 anos, e aí a gente falava, filho, a gente precisa visitar o vovô, porque, né, logo ele vai virar estrelinha, não sei o quê, visitar o biso. Aí ele falava, daí um dia a gente tava indo, ele falou, mamãe, será que é hoje que ele vai virar estrelinha? Eu falava, filho, não sei. Ai, tomara que seja, não, mãe, pra gente poder ver. Então, na cabeça dele, ele imaginava que ele ia ver o vovô virando estrelinha. Então, aquilo não era uma coisa assustadora, né? E a gente falava, uhum, ele nunca mais vai estar aqui com a gente, o corpinho dele não vai estar aqui com a gente. Mas a alminha dele virou estrelinha, né? Então ele ficava imaginando. Aí no dia que ele faleceu, ele mandou um áudio pra minha avó, perguntando se ela tinha filmado. Bisa, você filmou o Biso virando estrelinha? que lindo! Ela se matou de rir. Ela falou, ai, Joaquim, a Bisa esqueceu de filmar. E é isso, né? Você consegue trazer pro lúdico algo que é verdadeiro. Só se Uhum, tornou lúdico. Não deixa de ser verdadeiro, né? Então, é, acho que isso tem esse poder do lúdico, de fantasiar e de trazer de uma forma mágica, né? uhum, Essa magia da contação e da história em si, né? uhum. Legal. A minha filha tem 3 anos e gosta de Frozen, o filme da princesa, mas acho pesado para ela. Como lidar com isso? Até que ponto o filme livre, indicado para criança, observar para permitir? Eu acho Frozen. Né? Olha, o meu julgamento. Eu acho Frozen completamente ao contrário dessa questão, porque a menina que é boa é ruim, daqui a pouco ela é boa, daqui a pouco ela é ruim. Né? A irmã é a personagem do mal, é bem a irmã que é a que no final salva tudo. Bom, eu não deixo o Joaquim ver Frozen ainda, porque eu acho muito complexo. Uhum. Entendeu? Eu acho lindo o Aí filme. que Eu acho tá. lindo. É uma história complexa, é uma história linda, é uma história para adulto, né? De você buscar ser quem você é. Olha que coisa forte isso, né? Eu não vou deixar ficar aqui, assim, com o meu poder aprisionado por causa dos outros. Não, eu vou lá e fazer meu castelo de gelo mesmo. Eu acho essa história fantástica. Mas realmente não é para criança pequena. A gente tem que tomar cuidado com os filmes, porque assim, quando eu falo e eu descrevo que tem um lobo terrível, ou que tem uma bruxa que devora criança, Isso é muito legal. eu li uma descrição de uma bruxa que é de uma história russa que fala que o queixo dela vira para cima e o nariz vira para baixo e os dois se encontram no meio. É uma coisa. E eu fiquei pensando, gente, imagina aquela coisa assim, sabe, um nariz e um queixo e a boca dela lá por trás falando que coisa horrorosa. Eu imagino uma coisa e você tá aí imaginando a sua bruxa. Na hora que eu boto uma cara nessa bruxa e boto ela na televisão, talvez eu esteja violando esse psiquismo da criança no sentido de que ela não consegue lidar com aquilo. Eu Por consigo isso que o lidar com aquela. lobo. Eu consigo lidar com o lobo que eu imagino, com a bruxa que eu imagino. Isso, E isso. às vezes eu não consigo lidar com aquilo lá. Por isso que também TV ligada e que daí tem noticiário, coisa assim. Isso é cruel. Isso é muito cruel para criança.
que eles não conseguem lidar com aquilo que é uma verdade. Agora, com o lobo, eles conseguem lidar com a bruxa, com o Isso. ogro, o dragão, o Porque eles vão gigante. imaginar o lobo do jeito que eles conseguem, né? Isso é muito legal Uhum, mesmo. E às vezes a gente fala, coloca lá um vídeo do lobo na. O Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho é uma história linda, coloca lá no YouTube um vídeo. Meu Deus do céu. Esses tempos, não lembro quem colocou para o Joaquim assistir. Minha tia. Colocou para ele assistir. Ele ficou apavorado com o lobo que apareceu. Ele começou a odiar a história, porque ele começou a ficar desesperado com aquele lobo. E eu falava, ele amava essa história. Ele tinha um lobo que para ele era assustador, mas era o susto que ele podia lidar, era o medo que ele podia uhum, lidar, era aquela imagem, né? E eu uhum, falei, daí eu conversei com ela, eu não sabia. Eu falei, não, lógico que você não sabia, não tem problema. uhum. Mas é isso, né? A contação de histórias, ela é muito